nós vamos abrir, então, uma discussão. Quem quiser participar, por favor, solicite. Bom, como eu disse, estava no slide, o plano global da Avenida Higienópolis foi 3 km, da JK 3,5, da Santos Dumont 1,2 e da Bandeirantes 1,2. Então, isso, claro, esse é o percurso da avenida, mas trabalhado dos dois lados, então você multiplica esse valor por 2. Né? E qual foi a riqueza das espécies de cada avenida? Bom, a riqueza eu passei, agora assim eu não lembro, mas eu lembro que a menor riqueza, se eu não me engano, foi 18. Foram 18 espécies, então precisa, na verdade, eu posso pegar o e-mail e vou passar os dados para essa pessoa, para o Rogério. Quem é Rogério? Então, eu posso passar para você todos os dados, os estudos. Na verdade, tem informações bem maiores que não compreendeu aqui na apresentação. A última pergunta é... Você perguntando o valor que seria dado às espécies, considerando a quantidade de espécies, a valoração considerando a quantidade de espécies, é isso? Sim, entendi a pergunta. Na verdade, a gente tem dados de outras avenidas e outras ruas, né? Então, no geral, são poucas espécies mesmo que são utilizadas na projeção. Né? Então, por exemplo, chega a 50% de 11 espécies em uma avenida, por exemplo. Né? Então, não dá para afirmar, mas o que a gente percebeu pelas ruas e pelos bairros que nós fizemos, existem poucas espécies realmente utilizadas na arborização. Não sei se eu queria responder. Uma pergunta para a Cláudia. Também do Rogério. Antes da definição do Sistema Nacional de Áreas Verdes, não seria interessante a definição de uma política nacional de florestas urbanas, considerando que as áreas verdes seriam um dos componentes dessa?
Olha, tem mais uma aqui para a Cláudia, eu vou ler, quem sabe se é mesmo, né? Você poderia ir mais além um pouco na sua proposta do Sistema Nacional de Áreas Verdes? Já tem estruturado algo mais concreto? Leandro? Leandro? Da Universidade, é UTFPR, 2 vizinhos. Não sei o que é essa sigla, é do Paraná. Bom, começando o tema florestas urbanas, né? É bem nítido isso. Esse tema, o termo florestas urbanas, ainda não é um termo bem consagrado, né? E a gente nota, alguns municípios utilizam o termo florestas urbanas, outros municípios não. Então ainda não é uma definição totalmente clara. Eu acredito que pela definição do Código Florestal, a categoria florestas urbanas entraria dentro seria até o contrário, entraria dentro da definição de áreas verdes urbanas. Ela seria uma categoria, porque não necessariamente uma área verde urbana vai ser uma floresta urbana. Existem diferenças bastante grandes. O termo floresta, ele remete a um ecossistema, né? Um sistema com entrada e saída com ciclos ecológicos bem definidos. Nem toda área verde é um ecossistema equivalente a uma floresta urbana, né? Então, agora, isso aí demonstra bem essa necessidade da gente discutir um pouco mais desses diferentes conceitos, né? Até pela função da área, né? Então, se a função da área é recreacional, eu vou ter vários conceitos, talvez, mas que estejam enquadrados dentro da sua função de área recreacional. Se eu tenho uma função de floresta urbana, considerando a função do ecossistema florestal, né, eu vou ter uma outra categoria de área verde. Então, isso aí demonstra bem. Eu acredito que essa discussão ela tem que ser mais aprofundada e a gente discutir um pouco mais todos esses diferentes esses conceitos existentes, né? E aí, entrando, então, também na pergunta do Leandro, né? É bem isso. O que está sendo feito agora? Eu estou identificando no meu trabalho as diferentes categorias de áreas verdes que são utilizadas em várias cidades de grande porte no Brasil, né? Principalmente grandes metrópoles. E aí, então, identificando essa grande diversidade de conceitos utilizados e de formas de gestão utilizadas, a gente identificar alguns denominadores comuns, né? Que daí, em cima dos quais poderiam ser construídos o sistema. Porque, claro, nós temos cidades que vão ter características bem específicas, que elas vão poder agregar ao seu sistema de áreas verdes, mas que não necessariamente são características que são interessantes para o sistema nacional, né? Então, não existe uma proposta bem elaborada, ainda mais porque hoje estou realizando esse levantamento da legislação e das formas de trabalho dos diferentes municípios do Brasil, para poder, então, com esse... Agora, uma coisa já dá para adiantar: não existe município que tenha uma legislação igual ao outro, né? A gente percebe, assim, algumas cópias de alguns pontos entre alguns códigos, principalmente os códigos ambientais de município para município. Agora, entre os planos diretores, que é quem por lei define isso, né, existe uma variação bastante grande. Então, realmente, vai ser um quebra-cabeça para tentar daí, inclusive essa é uma hipótese, a gente vai conseguir daí criar um sistema nacional, né, a partir desse quebra-cabeça com peças de cores bem diferentes. Uma pergunta para o Marcelo Carvalho, de Ronaldo Madureira. É o secretário municipal de Meio Ambiente. É comum nos depararmos com cidades fazendo arborização, com monoculturas urbanas das belas e exóticas reservadas, ao invés de uma arborização de nativas. Pergunta-se, ou pede-se, exemplos de espécies nativas belas para a arborização.
destaque que é onde a gente mais trabalha. A gente tem uma quantidade imensa de espécies nativas que são muito utilizadas aqui na nossa cidade. Ao Brasil, pau-ferro, sibiriona, ositeis, tanta árvore que a gente usa aqui. Uma que, embora não nativa para o Brasil, embora haja uma discussão a respeito, mas o próprio Oriti, muito usado aqui na cidade, né? Aroeira, os ingais, lindos, né? Cada um maravilhoso. Quer dizer, são muitas as espécies, depende do lugar. Se você vai usar numa praça, se você vai entrar numa rua, uma calçada menor ou maior, se você tem problema de irrigação. Quer dizer, opções nós temos muitas, de verdade. Marcelo, outra pergunta para você. Cláudia Ruchel, é isso? Porto Alegre. No caso que comentaste nos plantios não desejados, foi realizado e como foi realizada alguma divulgação previamente ao plantio? O que acontece é o seguinte, os plantios, quando o morador não quer que a gente plante, porque extremamente você imagina o quão desagradável é você estar entrando na rua com uma equipe de trabalho e sair um cara armado de dentro. Eu não estou falando de uma arma em punho mesmo, pintando aqui ninguém vai plantar. Né? É um negócio assim surreal. É surreal. Você faz o que numa hora dessa? Corre. O mais rápido possível. Foi o que a gente fez. Meia volta, voltei e saímos cedo nas canelas. Porque isso daí é uma coisa assim, é comum, é muito comum a gente chegar numa rua e o cara falou, não, eu gosto de árvore. Não na frente da minha casa. Não na frente da minha casa. Se o vizinho ali deixar, tudo bem, eu não vou pôr, mas aqui na frente da minha casa, eu não quero. Não quero, vai ficar coisa, vai sujar minha calçada, depois ninguém vai dar atenção, eu não vou ter ninguém que venha fazer um prato cultural, uma coisa qualquer. Então a gente não tem o que fazer. É a vontade do morador que determina. Se ele permite, a gente planta, se ele não permite, a gente vai embora. E ao comunicado que a gente faz, a gente volta com a notificação de plantio, informando, ó, não deixou plantar, não deixou plantar, não deixou plantar. É o que a gente pode fazer. Não faz uma divulgação antes, né? Não faz uma divulgação antes. Não faz. Normalmente o que acontece? O órgão tem uma ideia, né? Tem a cidade como um todo. Então você imagina, você vai, suponha que você parte de um determinado ponto, uma determinada praça, você vai fazer uma autorização muito boa daquela praça, e aí as cabeças pensantes começam a jogar para as espécies, as calçadas, filiação, e fazem a definição de uma gente para a rua. Né? Aí pedem, ó, nesse lugar, você, do lado, desse lado da calçada, você não tem fio, você vai usar essa espécie, naquele. Não consegue. Uma pergunta para a Cláudia. De Renato Ferreira, de Rio das Ostras. O que seria mais qualitativo? A metade da área verde por habitante ou a distribuição uniforme das áreas verdes? Tem mais um aqui do Ivan Alvarez. Por que não utilizar o terreno espaço verde que contemple o aspecto tridimensional? Respondendo à primeira pergunta do Renato, né? Pois é, é uma pergunta boa. Por quê?
O que vai sair para ti, né? Se eu tenho um X de área verde por habitante ou se a distribuição uniforme, né? Bom, a legislação federal estabelece que seja vinculado à densidade habitacional, que o plano diretor estabeleça em função da densidade habitacional, né? Claro que se eu for olhar, e aí então entra o que nós temos que pensar diferentes índices de áreas verdes, na realidade, conforme a função da área. Por quê? Se eu tenho uma área verde com função de lazer, eu vou ter que necessariamente seguir por densidade, porque eu vou ter que pensar que eu tenho um número X de pessoas que vão querer usar aquela praça, aquele parque. Né? Então não adianta eu ter uma distribuição uniforme na cidade, quando num bairro da cidade eu tenho 10 habitantes por metro quadrado e no outro bairro da cidade eu tenho 100 habitantes por metro quadrado. Né? Então aí eu não posso ter uma distribuição uniforme. Claro que toda a população deve ter acesso a essas áreas. Agora, na função, então, na categoria de área verde, espaço de lazer, espaço público, eu tenho que adequar a densidade populacional. Se eu vou pensar na categoria área verde, impacto no meio ambiental direto, né, serviço ambiental, de purificação do ar, por exemplo, aí eu tenho que pensar a distribuição uniforme na cidade. Né? Claro que eu também posso adequar onde eu tenho mais trânsito, onde eu tenho mais níveis de calor. Né? Agora, eu acho que esse índice ele deve variar em função da função da área, né? De qual é o objetivo daquela categoria de área verde. Aí nós temos índices diferenciados. E não botar tudo numa panela só. Bom, em relação ao termo espaço verde, né? Eu acho que deve ser o geógrafo, o Ivan, não é o geógrafo, porque o geógrafo discute muito essa variação do espaço, né? Enfim. O termo espaço verde, ele é utilizado mesmo, se a gente for precisar de bibliografia, ele é utilizado. Nós temos uma série de denominações que seriam, que até existem trabalhos apresentados no Congresso de Arborização, que nós temos uma série de definições que muitas vezes não são sinônimos, né? Também não são antagônicas, mas não são sinônimos. Isso realmente é uma coisa a se pensar. O que termo que nós vamos usar para as diferentes categorias, né? Então, até porque está se vendo que a área verde é um termo tão amplo, né? Então, qual é o termo exato que vamos utilizar? Não temos. Se nós formos olhar as referências bibliográficas, a lista é enorme. Agora, se nós formos olhar nas legislações municipais, aí sim nós vamos reduzir as definições. E aí não surge o termo espaço verde. Né? Então, é espaço livre, né, ou área verde. O que predomina na legislação, se a gente for olhar os municípios, e mesmo na legislação federal, né, que é a legislação federal, ela fala em espaço, a legislação urbanística, e a legislação ambiental fala em área verde. Então, realmente é uma coisa que também não está clara. Bom, nós temos mais perguntas aqui. Outra para o Marcelo. Considerando o padrão ideal de mudas para o plantio em calçadas, passeios e parques e praças, qual o porte que o senhor considera ideal, levando em conta fatores como tamanho do portão, vandalismo, índice de pegamento? Fernando Filoni, São Paulo. Tem mais uma? Acho que eu vou também. Será que as pessoas não são contra a arborização pela rigidez da compensação ambiental do corte de vegetação? A Biobert, você seria favorável a que os municípios definissem uma lista de espécies a serem plantadas prioritariamente, ou melhor, seria manter uma grande diversidade? Você acha que a adoção de uma lista nortearia a produção mercado, produtor local? Se sim, qual o número de espécies da lista? Você conhece algum trabalho, estudo já adotado por algum município que estabelece critérios para a introdução de novas espécies na cidade? Bom, vou começar aqui pelo Ronaldo. O padrão que a gente adota aqui hoje no Rio de Janeiro, eu acho um padrão interessante. As mudas têm entre 2 metros, 2,5, 3 metros de altura. Você tem um dado aí na faixa
a partir de leis bem científicas, né? No nosso caso, especificamente, nós só produzimos mudas envasadas, a gente não produz muda de torrão. Toda a nossa produção é envasada o tempo inteiro. Você tem algumas espécies que têm características mais complicadas, mas se você não usá-las, você vai deixá-las de lado. Vou dar um exemplo aqui, você pega a aroeira Citrus, é uma espécie que tem um crescimento bom, ela forma uma copa rápido, mas ela engrossa muito devagar. Muito, muito devagar. Então, se você se prender a determinadas características, você acaba deixando de usar algumas espécies que, para a fauna, por exemplo, são interessantíssimas, mas que têm uma característica física, né, que seria um impeditivo para o uso. Você consegue até ter uma aroeira com uma boa copa, mas você não vai ter ela com bom dado. Normalmente existe uma certa proporcionalidade. Algumas espécies têm bondade, crescem mais lentamente e não formam uma bela copa. Então isso vai cada caso. As espécies são muitas e aí a gente vai aprendendo a manejar elas da melhor maneira possível. O grande problema, já respondendo aqui a essa outra elegadora, em relação se a gente conhece algum trabalho já por algum município estabelecer esse critério de introdução de novas espécies, eu não conheço. O que eu posso dizer para vocês é assim, a produção de mudas é um aprendizado diário. Você colher a semente no momento certo, você fazer o tratamento certo, o processo que você vai usar, se você vai fazer uma semeadura direto na embalagem, se você vai fazer uma reciclagem. Às vezes a gente acha que tem o domínio do processo, já aconteceu com a gente de perder uma produção inteira, porque a gente tira a muda de uma casa de vegetação, achando que ela já está no ponto de rustificação, bota na rustificação, e ela é dizimada e perdemos tudo. Isso são coisas, as espécies novas, elas dão um pouco de trabalho. Aí depois disso tudo, você ainda tem que convencer as pessoas a utilizar. Aqui no Rio de Janeiro, você tem uma lista de referência, tanto para plantio, quanto para fornecimento de mudas para sequestro de carbono, que a Secretaria de Meio Ambiente utiliza, mas é uma espécie ainda bastante restrita. Ela poderia ser muito mais ampla. A parte de pesquisa, em relação ao que plantar, eu acho que essa é uma atribuição que cabe ao poder público definir. É ele que tem essa facilidade, esse poder de poder fazer junto com o meio acadêmico, né? Porque eu acho que é uma dissociação entre o academicismo e o interesse popular. Na realidade, você tem a visão da universidade produzindo conhecimento dissociado de uma realidade que a cidade e o cidadão precisam. Então, eu acho que se houvesse um maior casamento entre o meio acadêmico, os órgãos públicos e a iniciativa privada, a gente caminharia com muito mais facilidade. Né? Aqui o município tivesse uma lista sim, essa lista serviria para a gente se balizar com relação à produção de mudas. A gente tem um problema aqui com a TV Globo. Quando a TV Globo bota uma planta num cenário de novela, aquilo vira uma febre. Né? Quando acaba a novela, a febre acaba. Então, se você ousar pensar, fazer alguma coisa nesse sentido, você pode contar que você vai se machucar. A lista, como já respondi aqui, a lista está sendo vadia. Agora, será que as pessoas não são contra a valorização pela rigidez da compensação ambiental por corte de vegetação? Eu acredito que não, porque quem paga a compensação ambiental é o empreendedor que constrói, não é a população. A população, de uma maneira geral, ela se ressente de você, por exemplo, colocar uma espécie equivocada numa avenida, escurecer uma rua inteira, e como você tem um serviço de poda que é precário, não atende as necessidades na velocidade necessária,
você às vezes acaba dificultando a iluminação de uma rua, criando uma insegurança. Então as pessoas partem do princípio que é melhor ter árvores. Elas não têm noção qual é a função da árvore. Elas acham bonito, mas não tem uma real noção do que ela significa. Agora uma pergunta para Renata, de Jorge Cea Tamanho, que é engenheiro florestal da Colômbia e mestrando aqui no Brasil, na Paraíba. Levando em conta que a teoria... O que é? A teoria geral de sistemas indica que o melhor modelo é aquele geralmente mais simples. Como fazer um modelo de valoração econômica para árvores urbanas que possa ser facilmente aplicável e que represente todas as variáveis das espécies tropicais? De acordo com o seu trabalho, qual árvore terá mais valor econômico, uma com problemas físicos e fitossanitários, mas de uma espécie ameaçada, ou uma árvore com excelentes condições, mas de uma espécie exótica e frequente? O resultado é coerente desde o ponto de vista ambiental? Quem que é o... Pois é. Bom, primeiro em relação à primeira pergunta, acho que é exatamente isso que eu estou tentando responder no meu mestrado, é encontrar um modelo simples que eu possa aplicar, né, encontrar essa valoração e ela possa ser aplicada em vários setores e eu consiga sensibilizar a população, mas de um modo fácil, nada muito complexo. E tentando englobar vários fatores, não só o fator ambiental, que é importante, mas também englobar os fatores culturais, os fatores históricos das árvores, porque as árvores urbanas muitas vezes possuem outras importâncias, né, importâncias históricas e importâncias culturais. Então, tentar englobar tudo isso em um modelo, não muito complexo, e fazer essa valoração. Eu não gosto de responder agora, mas espero que no final do ano que vem eu consiga poder te responder isso. Em relação à segunda pergunta, o meu trabalho, sim, ele valoriza as espécies menos frequentes, mas como base, ele estuda a espécie. Então, ele vê a condição, sim, das espécies. Então, se a espécie ela não estiver boa, como eu falei, o primeiro passo é calcular aquele índice de importância. E ele leva em consideração o valor da espécie, leva em consideração a condição da espécie, a localização. Então, o primeiro passo é ver as condições fitossanitárias. Então, se ela estiver oferecendo algum risco de queda, oferecendo qualquer risco, tiver com praga ou doença, a valoração vai ser menor, sim, independente se ela é mais frequente ou não. Temos poucos minutos. Vamos ver as últimas aqui. Para a Cláudia de Rita Montezuma, do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, adoção de uma política unificada com terminologia Sistema Nacional de Áreas Verdes Urbanas remete à ideia de que são partes integradas de um todo. Nesse sentido, pergunto, se não seria tão importante quanto definirmos terminologias e conceituações, adotarmos uma concepção de sistema que considere a representação espacial e funcional de cada parte na escala local e na escala da paisagem em que estão inseridas? A Rita, concordo plenamente. Eu vejo assim também. Eu acho que dentro do espaço urbano, as diferentes categorias de áreas verdes, elas são, cada uma tem a sua importância, né? E elas não devem ser vistas de um ponto de vista isolado, elas não devem ser vistas como ilhas dentro da cidade.
Então, essa representação espacial, essa conectividade entre essas áreas é muito de grande importância. Sem essa conectividade, sem esse trabalho espacial, eu não teria a sobrevivência dessas áreas, né? E isso envolve tanto parques, praças e unidades de conservação, por exemplo, como as áreas de preservação permanente ao longo de curso d'água, servindo como corredores ecológicos, né? E também envolve até a arborização de ruas, né? Onde ruas arborizadas podem permitir a conectividade até para aves, por exemplo, para pássaros, né? Insetos, enfim, entre outras categorias de áreas verdes, né? Então eu concordo muito, eu acho que nós não podemos em nenhum momento deixar qualquer categoria de vegetação fora de um sistema na área urbana, porque cada categoria tem a sua importância, né? Claro que aí nós vamos ter as diferenciações, no momento eu espacializo, mas eu também tenho que ver a funcionalidade. Eu vou ter uma funcionalidade de um fragmento florestal urbano, por exemplo, na floresta, na cidade, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós temos em Manaus, né, onde nós, dentro do ambiente do centro urbano, eu tenho floresta. Não interessa se é primária, secundária, eu tenho o ecossistema florestal. Né? Mas ele vai ter o seu valor, a sua funcionalidade, e que também não deve menosprezar a funcionalidade de uma praça com algumas espécies, algumas nativas, outras não nativas, ornamentais, mas que vão aproximar a população àquilo ali e dentro da escala, né, retomar o que já foi falado aqui, onde a primeira escala que o cidadão vai ver é a árvore na frente da sua casa, né? E é através dessa relação da árvore na frente da sua casa que de repente esse morador vai fazer a relação com aquela floresta urbana existente, né? Então, realmente, eu acho que deve ser visto globalmente, sim, e de uma maneira integrada. É muito importante essa sua colocação. Tem uma pergunta aqui que eu não sei para qual palestrante, que é de Renan Carvalho.